Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Visão de Jogo com o Brian. Então, toca a intro. E bom galera, depois da intro já vamos começar o nosso primeiro analisando dos jogos de terça-feira, que é Fluminense e Borussia Dortmund, que pra mim até agora é o melhor jogo do Mundial de Clubes. Galera, falando sobre esse jogo, foi um jogo que eu não esperava. Eu esperava uma vitória fácil da equipe do Borussia Dortmund, mas foi um 0-0 que, pra mim, o Fluminense jogou melhor. O Fluminense começou no jogo ficando com a bola. O Borussia Dortmund não conseguia pegar a bola, o Fluminense conseguia atacar, o Fluminense criou grandes chances. Enquanto isso, a equipe do Borussia Dortmund não conseguia fazer quase nada no jogo. Até que o Dortmund começou a pegar um pouco a bola e começou a cuidar bastante do jogo, querendo ou não. Mas falando do primeiro tempo, foi um jogo bem truncado, foi um jogo com grandes chances para ambas as equipes, com o Fluminense acabando saindo melhor, tanto ficando mais com a bola quanto tendo mais chances. Não é à toa que começou o segundo tempo e estava 11 chutes para a equipe do Fluminense e apenas 5 para a equipe do Borussia Dortmund. Querendo ou não, é uma diferença que eu acho que ninguém esperava, nem o torcedor mais otimista do Fluminense esperava um resultado desse. Mas já no segundo tempo, a equipe do Fluminense perdeu grandes gols. Teve uma ali que o Everaldo saiu correndo, uma bola do John Arias que ele bota o Everaldo para correr. O Everaldo saía cara a cara com o goleiro. Era só ele bater em qualquer canto que o Fluminense abriria 1-0. Ele preferiu dar um corte igual aquele do Cristiano Ronaldo, que é um corte meio que tipo assim, você corta pra cá, de letra. E ele deu o passe no Canóbio, que tava passando. Só que o Canóbio, ele é destro e ele chegou chutando de perna esquerda e ele chutou muito fraco nas mãos do goleiro. Perdendo assim a melhor, querendo ou não, a melhor chance do jogo. E já do outro lado, enquanto isso acontecia, uns minutos depois, teve a chance do Borussia Dortmund atacar com o zagueiro Zulli, que de fora da área meteu uma pancada que vai no cantinho do Fábio e o Fábio pega. E ali também mais pro final do jogo, lá pelos 75 minutos, teve uma chance que estava impedida, mas mesmo assim é inacreditável que eu não lembro quem que chuta no goleiro, mas a bola sobra no Gregory, que ele só precisava chutar pro gol. Ele corre muito devagar para a bola, enquanto o goleiro ainda está no chão depois de ter pego outro chute. Ele corre muito devagar para a bola e ele chuta e dá tempo do Kobe voltar e defender. Mesmo estando anulado, é uma chance que o Nonato, querendo ou não poderia perder. Desculpa por ter falado Gregory. Foi um jogo que, querendo ou não, até no final do jogo o Fluminense conseguiu defender bem contra o Borussia Dortmund, que no final do jogo conseguiu colocar numa pressão. Mas foi um jogo muito bom que eu acho que, querendo ou não, o Fluminense mereceu a vitória. E bom, galera, já falando sobre River Plate e Urawa Red Diamonds, é um jogo que eu não vou mentir pra vocês não, galera. Apesar do resultado de 3-1, pra mim foi um jogo bem sem graça. Eu não vi muito bem essas equipes conseguindo jogar. No começo do jogo foi um jogo bem truncado, onde as equipes não estavam conseguindo desempenhar seu bom futebol. Principalmente a equipe do Urawa Reds, que não estava conseguindo desempenhar um bom futebol. Só que no começo do jogo já o River Plate conseguiu abrir o placar. E querendo ou não, colocou uma pressão no Urawa Red e o River Plate conseguiu ficar mais com a bola no primeiro tempo. Conseguiu controlar o jogo e ter as melhores chances nesse 1-0. Ainda no primeiro tempo eles pegaram e ampliam para 2-0 o jogo. Eu não consegui... Não, eu vi esse gol, agora eu quero falar um negócio. Eu consegui ver esse gol e o jogo vai para o intervalo com o River Plate em si dominando a partida, mas a equipe do Urawa Red Diamonds ainda teve algumas chances que não aproveitaram. Já no segundo tempo, teve o lance do pênalti. O jogador do Urawa Red Diamonds vem correndo, driblando, e ele consegue um pênalti muito bem batido em questão. Ele consegue chutar a bola de um lado na esquerda e o goleiro para a direita. O goleiro nem saiu na foto, o Franco Armani.
o Ural Reds meio que deu uma acordada e tal, mas logo em seguida saiu o atacante do River Plate, que estava fazendo um bom jogo, e teve a entrada do Miguel Borja, que pra mim não entrou bem no jogo. Aí mais pro final do jogo, o jogo 2-1, eu não vi esse gol. A equipe do River Plate fez o terceiro para matar o jogo, ficando assim 3-1, River Plate e Ural Red Diamonds. E bom, galera, já sobre Mamelodi Sundowns e o San Hyundai, eu acabei não assistindo, pois eu tenho que fazer coisas sobre a minha vida também, não dá pra assistir todos os jogos. Então eu peço desculpa, mas não deu tempo de assistir esse jogo, galera. E já falando sobre o último jogo da noite, que foi de terça-feira à noite, que foi 10 horas, Inter de Milão e Monterrey do México, eu não consegui assistir o primeiro tempo, pois a gente, aqui na minha família, que a gente tem um futebol que é toda terça-feira às 9h30. E o jogo começava às 10 horas, o jogo é 1 hora o nosso. Então nós acabamos chegando em casa, era 10h50, 10h58, por aí, tava no intervalo. Eu cheguei e acabei assistindo o segundo tempo. Então eu não vou falar sobre muitos gols, pois eu não vi, beleza? Eu só vi nos replays. Mas já sobre esse jogo de Inter e Monterrey, foi um jogo meio sem graça, segundo tempo, eu acho. Foi um jogo bem truncado no meio de campo, duas equipes que estavam realmente querendo a vitória. A Inter de Milão jogou bem, eu acho, muita boa troca de passes para a estreia do técnico. Teve algumas chances, querendo ou não, teve aquele gol anulado do Lautaro Martinez, que ele estava muito anulado. Eu não sei se o companheiro dele demorou para tocar demais, mas eu acho que o Martinez realmente não soube se posicionar ali. Então, aquele gol acabou sendo anulado, e mais para o final do jogo ali, o Monterrey conseguiu fazer uma pressão, bastante pressão, e ter 3 chances. E tirando essas 3 chances, teve um ataque da Inter de Milão, que poderia ter matado o jogo, eles não mataram. E logo mais no final do jogo, teve um ataque ali que o cara saiu na cara do gol, e ele cortou, e ele poderia ter batido cruzado, mas não, ele foi tentar bater aberto. Não, ele foi tentar bater aberto no canto do goleiro, e acabou errando o gol. Bateu pela rede do lado de fora. Eu não acreditei na hora que eu vi aquele lance, pois era o lance que poderia sacramentar a vitória do Monterrey no jogo. E eu esqueci o que eu ia falar. Galera. E em si foi continuando o jogo, mas já o final do jogo foi um jogo bem truncado, onde a Inter conseguiu colocar bastante pressão na equipe do Monterrey do México, que acabou ficando um pouco confuso ali e acabou se defendendo mais, e ainda conseguiu sair no contra-ataques, mas é isso. E bom, galera, eu queria falar umas coisas pra vocês. Eu queria pedir desculpa por essas gaguejadas, pois ainda é um negócio novo pra mim, e eu creio que vai dar certo. E a cada vídeo aí, perdão pela edição também, que eu não sou bom de edição, e de vídeo em vídeo a gente vai melhorando algumas coisas, tanto na minha própria fala e tanto nas edições do vídeo, que ainda são bem simples, é quase nada as edições em si. Mas de vídeo em vídeo a gente vai melhorando. Então, obrigado por mais um vídeo. Daqui a pouco começa os jogos de quarta-feira com Manchester City e Wydad Casablanca. Às 16 horas, Real Madrid e Al Hilal. Às 19 Red Bull Salzburg e Pachuca. E às 10 horas, Juventus e Al Ain. Eu vou assistir todos. Então, provavelmente, sexta-feira sai o vídeo de hoje, beleza? Então, desculpa pelas coisas aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito. Valeu, falou e tchau!